Hoje nós estudamos a aula 38. Ei lá, estão indo, né? Fala sobre o mecanismo de defesa vibratória, o eletromagnetismo e o eletrônico. Quando a senhora nos autoriza, eu passo a palavra para as meninas, doutora Cristina. Podemos começar, certo? Quem quer começar? Vocês? Ida ou Norma? Leia? Eu tenho um monte de pergunta, mas aí Então, eu não tenho muita, eu tenho que começar. Vai, Leia, então, porque de repente são as nossas perguntas. As mesmas. Vai você, Leia. Pode ser até as mesmas, não. Você vai. Eu gostei muito esse assunto, ele me deixa sempre muito curiosa, né? Esses efeitos físicos. Então, foi uma aula que, para mim, eu absorvi bem. E assim, né? Eu queria saber, doutora, como que um médium de efeito físico, né? Que ele não tem o conhecimento ou não tem interesse pelo espiritismo, como ele vai fazer para trabalhar essas energias? Não tem como trabalhar, ele vai adoecer? Olha, Leia, eu tenho acompanhado muitos dramas de médios que querem brincar com o efeito físico, mas não querem levar o efeito físico a sério. Alguns querem tirar proveito da própria mediunidade, de efeito físico para dar espetáculo. Isso é muito grave para esses médios. Eles estão brincando com a bomba fluídica. Depois eles não reclamem quando a roupa estiver pegando fogo, quando o guarda-roupa incendiar, quando os pratos se quebrar. Ora, todos esses médios que passam por essa situação são médios que não estão levando a sério. Aonde há uma grande mediunidade, existem grandes espíritos. Mas quando esses médios permitem, quando eles começam a brincar, os mentores se afastam. Os de guarda se afastam, eles não querem levar a sério. Então, é interessante que eu conheci uma médica, eu tratava dela, que ela tirava proveito da mediunidade e era paciente minha. Eu nunca concordei com ele, pelo que ela fazia. Então, o efeito físico dela podia curar muitas pessoas, mas ela usava em prol da família. Quando eu chamava para trabalhar, ela se negava, ela não queria. Então, como é que Deus te dá um dom para ajudar os outros e você só quer o benefício disso em prol da sua família? Dos outros, não. Então, essa médica, de repente, apresentou problema no laringe. Ela começou a ter uma gagueira, né? Então, essa gagueira que ela teve, praticamente o eletromagnetismo atingiu a parte sublingual dela e a parte do laringe. E ela ficou constrangida, porque era uma moça bonita e agora não podia falar nos lugares onde chegava. Ela estava pagando o preço de usar a mediunidade errada. Então, os médios, mesmo que eles não tenham conhecimento, mas eles façam bem, essa mediunidade vai ter o controle de Deus. Não é o conhecimento que vai dar a ele essa responsabilidade, é a conscientização. As rezadeiras e benzedeiras daqui não tinham mediunidade de efeito físico? Tinham, mas elas não cobravam nada de ninguém, eram leigas também, mas eram mulheres moralizadas e bem assistidas. Obrigada, doutora. E a outra pergunta é, né, que fala na aula, né, que um médico espiritual, ele pode identificar, né, se ali tem um médium de efeito físico ou não, para saber se aquele médium, né, tá com essas energias eletroeletrônicas, só o médico espiritual que consegue sentir essas energias? Existem alguns sinais que esse médium ele vai, na verdade, despertar. Primeiro sinal, de repente a televisão ela sai de sintonia e começa a aparecer imagem de espíritos. Esse é o médium para efeito eletrônico, entendeu? A segunda questão, esses médios, eles na presença deles, o relógio consegue parar, ou então se mover o contrário.
se é mediunidade de efeito físico para eletroeletrônico. Então, essas identificações, vocês mesma podem fazer. Ser um médico espiritual é falar a mediunidade da pessoa, porque ela já tem essas características, entendeu? Há outras características que esses médios têm, é quando ele toca em você, você leva um choque. Então, a carga eletroeletrônica e o eletromagnetismo provocam essas reações. Então, Allan Kardec chamava de pessoas elétricas, que era justamente o conjunto do eletroeletrônico, que era naquela época ondas megahertz, que era onda de rádio, não era computador, mas era ondas megahertz, que esses médios absorviam e que passava em termos de choque para outra pessoa. E uma curiosidade minha, doutora, quando a gente começou a estudar, a gente escutou vozes, né? E até uma voz de uma senhora, com uma voz muito suave, que rezou com a gente. Para acontecer aqueles efeitos que a gente viu no início dos estudos, teria que ter um médium de efeito físico entre nós, né? Sim, poderia ter um médium de efeito físico. Mas quando eu vou para a Itália participar de alguns trabalhos com mentores de vocês, eu noto uma multidão de espíritos pedindo socorro, né? Não é pouco. São muitos. Então, mas dá para a gente sentir, viu? Dá para a gente sentir em algumas cidades, dá para a gente pedir socorro. Aí, veja só, concluindo, é verdade, veja só. O que é que acontece? De repente, seu campo estava eletromagnetizado. Essa pessoa sentiu que podia falar e você poderia ouvir ou poderia ser gravado. Isso acontece com os médios de efeito físico. Isso pode ser um resultado temporário ou permanente. Às vezes, quando o médium não está preparado, a justiça divina faz isso temporariamente para não perturbar o médium, porque isso perturba. Você vai ouvir coisas boas, mas também vai ouvir gritos, lamentos. Por isso que é melhor, às vezes, deixar essa mediunidade estacionária. Entendi. É verdade, Leia. Mas todo mundo sentia no fone, como se fosse dentro de uma sala de aula, e eles estavam tirando a cadeira do lugar, sentando. É como se fosse, assim, muita gente para assistir a aula conosco. Crianças que diziam, Sim, como se estivessem correndo no pátio de uma escola. No começo, quando vocês começaram, né? Sim. Mais uma dúvida, doutora. Nessa aula fala muito do eletromagnetismo eletroeletrônico e o eletromagnetismo espiritual, né? E falou pouco no ectoplasma, né? Mas seria uma soma também, né? Dos dois elétrons com o ectoplasma? Os médios de efeito para materialização, eles já são muito bons. Eles já são muito bons em materialização. Então, já não usa aí o eletromagnetismo e nem usa também o eletroeletrônico. Ele usa a propriedade do fluido magnético, que é o dele, para tornar o espírito materializado, e o ectoplasma dele, unido a do espírito. Então, ele usa essas duas substâncias. Por isso que a gente não misturou muitas coisas, para não ficar complicado. Então, esses médios para materialização, eles são aptos a isso, mas não são aptos ao eletroeletrônico, nem ao eletromagnetismo. Os médios que Kardec trabalhou nas mesas girantes, então observem que eles não eram médios de materialização, eles eram médios de efeito eletromagnetismo negativo. Entenderam agora porque as mesas giravam, jogavam tudo? Era a aptidão desses médios. E também tem uma parte da aula que fala que as pilhas, né, ela tendo presença de uma entidade, elas se recarregam. Eu entendi assim, né? Pode ser que eu esteja entendido errado. Essas pilhas, esses eletrodos, eles se recarregam sozinhos com a energia da entidade. Foi isso? É isso mesmo que eu entendi? Dentro do hospital. Sozinho, ele não pode carregar. Quando você está eletromagnetizada e colocou o eletrodo descarregado, esse espírito vai aumentar com a frequência. Essa frequência pode ser tão forte que o eletrodo explode. Já houve caso aqui de eletrodo explodir na mão do paciente. Então, essa energia é muito diferenciada da eletricidade, entendeu? Muito diferenciada do que os físicos estudam.
porque ela é uma energia totalmente espiritual. Então, se eu colocar um eletrodo aqui sozinho, sem a presença do contato com o médio, ele não carrega. Se for de um campo magnético que vocês têm em casa, ele carrega porque o campo é o condutor e o campo vai carregá-lo. Mas se ele estiver só em cima de uma mesa, ele não carrega. Se você levou uma carga muito pesada e está sentindo um pouco de tremor, quando você bota o eletrodo descarregado, ele pode explodir na sua mão. Entendi. Então, eu tinha entendido ao contrário, então. Até falei no áudio que eu entendi. Agora, quando ele explode, ele não causa nenhum danos, não. A explosão dele é uma explosão bem limitada. Sim, dá uma coceira na mão, porque os meus arrebentou tudo e eu sentia quando estava arrebentado, dava uma coceira na mão. E mais uma outra pergunta, né? Teve uma aqui que eu tinha dúvida, mas no fim, escutando a aula da doutora, eu consegui esclarecer. Diante de toda essa catástrofe, né, que espera num futuro bem próximo, né, quando é falado na aula, que a partir do ano de 2040 a gente vai ter muita doença, né, que vem do vício de aparelhos eletroeletrônicos, enfim, bloco de memória, que até eu listei ali, porque eu queria memorizar bem todos os efeitos, né. Diante de toda essa catástrofe que a humanidade, né, que a gente vai passar, está passando, e muita coisa que vai vir, muitos vão perder a encarnação, né, esse momento, por causa de imprudência e muito desconhecimento do eletromagnetismo e eletrônico, enfim. Isso, diante de todas as catástrofes, atrapalha, né, a evolução do espírito, porque vem para fazer um percurso e com toda essa falta de informação vai perder a encarnação. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Olha, como eu falei em 2011 sobre a pandemia de Covid. Eu tinha falado em 2011 que o processo de perda imunológica coletiva ia acontecer e que alguns vírus mortais iriam atacar. Na medida que a chuva negra ela permanece, a imunidade dos maus vão cair. A imunidade dos bons irão ficar estável. Eles vão sofrer um pouquinho, mas não vão partir. Então, tudo que a humanidade espera passar não é para os bons, é para os maus. Por isso que existe essa aflição aqui no mundo espiritual, deles escandalizar, deles buscar direitos, deles levar o cristianismo ao ridículo, de perseguir todos os cristãos, de adotar lei absurda, porque eles sabem que estão chegando a hora deles. Só que eles querem provocar um estrago mundial. Eles vão provocar um estrago mundial nas mentes fracas, como eles. Agora, a cada momento se aproxima o dia deles. E cada vez que se aproxima, você vai ver mais absurdo. Você vai ver que o homem de bem, ele não tem nenhum valor. E esse valor quem vai dar é Deus. Não são os homens, não é a lei, é Deus. Coração puro, Deus sabe. Por isso que há essa aflição aqui no mundo espiritual de muitos processos hipnóticos, muitos CMHE que não quer se melhorar, porque se aproxima o grande momento da transformação da humanidade, entendeu? Eu assisti a aula do Dr. Ricardo, acho que foi a semana passada, retrasada, e ele, na aula dele, ele é muito objetivo, né? E aquilo ali me fez refletir quando ele fala que ele tem pena, né, de nós aqui, né, que está encarnado hoje, e que nós temos inveja, sentimos inveja de vocês espíritos, né? E eu assistindo a aula dele, diante de tanta sabedoria que o médico tem, a doutora também, eu sempre tive esse sentimento que o doutor Ricardo fala, de sentir inveja, de sentir uma vontade de estar da parte de vocês. Porque o que eu sinto, o que eu vejo e acredito que todas as meninas e muita gente vê, mas talvez não fala porque não quer admitir,
que a nossa realidade hoje, ela é muito difícil, muito complicada, principalmente para gente que é pai, que é mãe, que tem filho, porque esfriou, o amor, o respeito não existe mais. As redes sociais hoje é só putaria e não se aprende nada. As escolas estão um desastre. Para cada parte que se olha, vejo pouca coisa de positivo, né? Então, quando o doutor Ricardo, eu vi ele falando naquela aula, de, olha, o sentimento que eu tenho é o que ele relata na aula, né? Obrigada, doutora. Eu acho que eu esclareci as minhas dúvidas. Passo a palavra. Boa noite, doutora Cristina. Então vai. Vai. Não, vai, Cristina. Boa noite, doutora Cristina. Duas perguntas, a Leia era quase similar, era quase igual à minha, né? Que foi do médio, quando não sabe que ele tem esse eletrônico, como a Leia falou a primeira, e a segunda era do ectoplasma. E a pergunta que eu gostaria de saber essa daqui, doutora Cristina, é da história que a senhora contou da Júlia. O que aconteceu com o médio é só porque ele teve essa sintonia, ou se ele não tivesse essa sintonia, aconteceria a mesma coisa? Qual foi a sintonia de Júlia? Foi aqui foi aqui, nas duas, a senhora conta aqui, foi do aparelho que a senhora foi visitar a casa desse médio. Sim. Que eu gravei lá, não foi isso? Isso, que gravou. Isso, gravou a voz da senhora, seu Vandi, e tinha do médio e da Júlia, que a senhora chamou a mãe da Júlia para ajudar. A Júlia sofreu um acidente. Eu lembro de Júlia, sim. Júlia se comunicou através da média de efeito físico eletrônico, que é Messia, lá de Vitória de Santo Antônio. Na verdade, esse espírito procurou ela pela facilidade de se comunicar através do celular. E ela gravou tudo isso, e depois nós recolhemos Júlia para a enfermaria para tratar de Júlia, porque Júlia estava um pouquinho perdidinha nessa localidade. Para a gente entender o quanto os médios são importantes para o mundo espiritual, principalmente para os espíritos que estão perdidos, sem direção. Às vezes ele precisa do vivo para conversar, ele precisa do fluido do vivo para se recompor. E foi o caso de Júlia. Ela praticamente estava perdida no mundo espiritual, ela estava sem direção nenhuma. E a partir dali, ela começou a tomar consciência que existiam dimensões que podiam tratar dela, que podiam melhorar ela. E graças a Deus, hoje ela está numa colônia. Obrigada, doutora Cristina. Depois, quando a Leia perguntou para a senhora do eletrodo, quando eu coloco nas minhas mãos, porque o seu Vandi falou que quando eu saio do meu trabalho, como a psiquiatria que a senhora sabe, muitas vezes eu tenho que segurar e ficar os 15 minutos. Mas começa a esquentar, formigar bastante as minhas mãos, assim, chega até doer as palmas das mãos. E o que é, doutora Cristina? O que pode ser? Olha, vê só, Norma, e são cargas bastante perigosas, porque às vezes eu trato aqui do psiquiatra voluntário do Maria Cláudia, e as cargas que ele leva é pesada. E olha que ele usa eletrodo, né? Imagine se ele não usasse. Se você está lidando ali com campo magnético de pessoas hipnotizadas, CMHE, é nesse nível ali que você está lidando. Então, como a sua função é essa, então essas entidades não querem saber que você está tratando, quer saber que você está interferindo. É o caso aqui do psiquiatra. Então, às vezes, alguns se revoltam com ele, porque ele passou uma medicação para acalmar o paciente e o obsessor não quer o paciente calmo, ele quer o paciente agitado. Então, ele culpa o psiquiatra. E ele usa o eletrodo. Então, se ele não usasse o eletrodo na idade já bem avançada que ele está, ele não aguentaria. Ele já seria um portador de um AVC ou de um infarto.
porque os eletromagnetismos da psiquiatria, ele é muito perigoso. Quando você vê ele aquecer, adormecer, significa que o eletrodo está puxando tudo que você absorveu durante o dia. Entendi. É porque queima, assim, a minha mão. Mas eu seguro, eu não deixo. Queima. Eu faço Aquilo é carga eletromagnética negativa. Entendi. Obrigada. Vou sempre continuar. E depois aqui que a senhora falou das glândulas, quando coloca um celular, que eu já vi muito aqui, que seja na parte do seio, ou aqui atrás na calça, assim, isso que poderia acontecer é só com um médium ou pode acontecer com uma pessoa que não é médium? Olha, o eletroeletrônico, a proximidade do eletroeletrônico e de algumas substâncias que existem na bateria desses aparelhos é bastante perigoso. Principalmente, isso pode destruir células de defesa e acionar células de ataque, que é a célula cancerígena. Então, nessa aula, eu falei que tem mulher que coloca nos seios o celular, tem umas que Aqui eu vi hoje. tem outros que colocam na virilha. Isso não é bom, independente que seja médico de eletroeletrônico ou não. Quando vocês veem muitas vezes um celular explodindo, o problema não está no celular. O problema é que aquela pessoa é médica de efeito físico. Então, o corpo dele, em contato com o celular, essa descarga foi muito alta e o celular pegou fogo. Isso não vai acontecer com todos os celulares, nem com todas as pessoas, mas vai acontecer com médico de efeito físico. Isso aconteceu com o meu irmão. Hoje eu vi mesmo uma garota, estava aqui, bem na parte aqui do abdômen. Isso não é bom, porque isso atinge os ovários, as trompas, o útero, isso não é bom, entendeu? Como também, se vocês estão em casa, atenda o celular no Viva Voz. Olha, esse contatozinho aqui, ó, o nervos trigêmeos, com determinado tempo, vocês vão ter sérias inflamações. Aí tem pessoas que passam ali 30, 40 minutos no celular. Coloca no Viva Voz, essa distância já protege toda a sua parte facial. Porque se esse eletroeletrônico ele pegar na parte do maxilar, pode ter certeza que seus dentes vão embora todos eles. Porque antigamente, assim, 2007 ou 2008, eu senti que quando eu comecei a usar bastante o celular, me doía muito a cartilagem da minha orelha. A cartilagem, ela dava como uma câimbra, sabe assim, quando te dá aquele choque? Mas não era dentro do meu ouvido, era a cartilagem mesmo. Então, se vê que era mesmo o celular. Essa bateria está descarregando na parte auditiva sua, né? Sim. Aí eu comecei a usar sempre Viva Voz. Falei, alguma coisa está acontecendo, mas eu falo já há alguns anos atrás. Mas melhorou depois do Viva Voz, não foi? Melhorou depois do Viva Voz, doutora Cristina. Melhorou bastante. Obrigada, doutora Cristina. Minhas perguntas eram essas, porque duas a Leia respondeu, que era quase igual, então deu para entender bem. Muito obrigada. Eu posso fazer as minhas, doutora Cristina? Eu só tenho Pode duas, sim. que uma é um comprimento sempre dos nervos trigêmeos, não, que eu queria saber se ela já deu a resposta, que só pode ser danificada essas pessoas se fosse médio de efeito físico. Acho que a senhora já respondeu para a Norma, depende de uma boa. E a outra era em relação às descomposição, incluindo também aquilo que fez a Leia em relação ao eletromagnetismo e as outras duas componentes. E a senhora já respondeu. Então, eu tenho só uma para perguntar. Eu queria perguntar, nós médios, né? O que acontece com nós sanitários da saúde que estamos em contato direto com os aparelhos, né? De tipo carreira de emergência, eletrocardiograma, carreira de parâmetro vital, pompa de alimentação, esses tipos de mecanismos são tudo maquinário, não, que eu trabalho em continuação, as minhas 7 horas de trabalho em contato com essas máquinas. Que efeito eu posso haver? Eu não sei se eu sou uma de efeito físico, não sei, porque nunca queimou nada, não tenho essa sensação.
como você pode ficar a situação de um médico dizemos, nessa situação, nesses ambientes hospitaleiros que nós trabalhamos? Olha, existem doenças tecnológicas que os médicos não estão estudando, mas estão acontecendo. Estudam a parte mais simples, que é a tendinite, que é uma doença de movimento repetitivo, que justamente tem muito a ver com a eletroeletrônica. Porque os que têm aqui tendinite, geralmente eu passo eletrodo de bulbo para colocar no túnel. Para essa descarga de eletrodo. E alguns, graças a Deus, têm bons resultados. Outros processos é de insônia. Então, muitas pessoas que trabalham com eletroeletrônica, cientificamente já foi comprovado que onde existem antenas de celulares próximo a edifícios de casa, essas pessoas têm sérios problemas de insônia e a maioria desenvolveram câncer. Então, você imagina essa emissão eletroeletrônica que pode atingir até 3, 4 quilômetros por causa de uma antena de telefone. Então, esse estudo já existe nos Estados Unidos, que provam que essas antenas, e na maioria das pessoas que tiveram câncer, a pesquisa atribuiu a essas antenas. E o que ocorreu? Essas pessoas ganharam na justiça indenização e tiveram que tirar essas antenas daquele local e colocar em locais isolados. Então, quando a gente vai estudar o efeito do eletromagnetismo, eletroeletrônico, ele causa enjoo, dor de cabeça, tontura. O eletroeletrônico, ele causa tudo isso. Ele causa redução da visão da pessoa. Porque a tela que vocês estão ali, o movimento é muito rápido, a córnea não acompanha esse movimento. E vai chegar um determinado tempo que essa visão praticamente vai ser perdida. Então, só que a ciência, ela precisa estudar essas coisas para criar mecanismos, óculos que sejam protetores da visão e criar também medicação que melhore a situação de muitas pessoas que lidam com eletroeletrônicos. Então, eu trabalho com adolescente e vejo que tem adolescente que ele não consegue dormir. Qual o problema desse adolescente? É simples. O problema dele é porque ele passa 12 horas no computador. Então, os neurônios cerebrais que recebem carga distribuída, agora tem um excesso de eletromagnetismo eletrônico, onde você não foi criada para isso. Você, quando estava no ventre da sua mãe, não existia nem computador. Então, no caso dos adolescentes, é a mesma coisa. Não foram espíritos adaptados para isso. E alguns reclamam de insônia, dor de cabeça, os olhos com irritabilidade enorme. E quando a gente vai estudar o caso, a gente não é contra a tecnologia. Não sou contra a tecnologia. Jamais serei contra. Mas é preciso que as pessoas se eduquem na tecnologia. Sabe que 12 horas, 14 horas já é um excesso. E tudo em excesso prejudica. Nós temos 7 horas dentro de um reparto, não trabalhando não sempre com as mesmas máquinas, mas principalmente a pompa de alimentação e os parâmetros vitais, que essas máquinas que são coligadas, tudo eletrônica, nós temos muito contato, principalmente no reparto onde eu trabalho, que é espécie de neurologia, não? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, com essa aula que nós estudamos, eu fiquei muito a pensar, mas como é que nós vamos fazer? Nós somos sanitários da saúde, temos que trabalhar, então temos só que se proteger, no caso que a senhora está dizendo. Nesse caso, nós temos que usar eletrodo, dizemos, nos parâmetros vitais, não? Porque eu sinto entontimento de vez em quando, não sempre, mas o eletrodo. O eletrodo não absorve o eletroeletrônico. Nesse caso, o algodão seria mais eficaz. Apesar que o algodão teria uma absorção muito lenta, não ia resolver também. Mas o eletrodo só absorve eletromagnetismo. O eletroeletrônico não absorve, não. Ô, doutora, e para os olhos? Porque eu estou vendo que eu já perdi em 2 anos um pouco de vista, porque eu não usava óculos, nem precisava. Tive que comprar um, porque eu já não estou conseguindo mais ler de perto.
E também a médica disse que não existe, como a senhora falou, um estudo na medicina que diga os efeitos que vai ter desses computadores e desses celulares. A questão é que no meio tempo, né, todo mundo vai ficar cego. Aí o que eu pergunto é, o que é que se pode fazer para proteger essa vista? Porque inventaram aí um óculos que diz que filtra 50% da luz. E eu comprei esse óculos, mas eu não confio muito nisso, Olha, não. a pior coisa que vocês podem fazer numa tela de um celular é apagar a luz do quarto e deixar ele ligado na sua frente. Ele vai destruir sua visão. Então, seria melhor, quando está com esses aparelhos, deixar a luz acesa, para quebrar essa irradiação que vai nos olhos de vocês. Porque a irradiação com a luz acesa, ela se espalha, ela não é concentrada. Com a luz apagada, ela é concentrada. E com determinado tempo, a tua córnea não vai aguentar. Ela vai reduzir. Entendi. Então, é por isso que, por exemplo, muitos espertos, assim, alguns que eu já ouvi, muitos, oculista, não, aconselhar de usar a luz atrás acesa enquanto a tela da televisão você está assistindo a televisão. Porque a luz atrás da televisão dá um efeito não fluorescente que a vista não fica de frente para a televisão. Você olha o reflexo da televisão, mas a luz de trás tolhe o reflexo da visão. Então, agora eu estou entendendo por que eles aconselharam, né? Então, isso é importante. A outra situação, na verdade, de perda coletiva da visão está na temperatura, principalmente nos países tropicais, e o efeito do sol e sua claridade está muito forte. Então, significa que nós vamos ter problemas em países tropicais. Viu? E o problema aí é que vocês vão ver jovens com 20 anos, pessoas com 30 ficarem cegos. Entendeu? Porque a córnea de vocês suporta de temperatura X. Mas quando essa temperatura ultrapassa para 40, 45 graus, significa risco de cegueira coletiva. Viu? Mas, doutora, a gente vive já isso na Europa de temperatura, porque a temperatura europeia não é igual o calor do Brasil, não. É muito pior. Pronto. O risco que vocês correm aí é 2. Temperatura térmica alta e choque térmico, né? Então, isso acaba com a visão. Vamos para a Rita. Muito obrigada, doutora. Boa noite. Tenho duas perguntas do Mário. A primeira, ele pergunta, esse método da comunicação, utilizando o registrador, é aquele chamado de metafonia? Qual é a diferença entre a metafonia? Na verdade, são duas perguntas em uma dele. Seria a transcomunicação, que está falando aí. Ele fala, qual é a diferença entre a metafonia e a transcomunicação usada pelo médium de efeito físico por eletrônica? Gente, veja só, o estudo da transcomunicação, utilizando vários aparelhos, é preciso que haja um médium de efeito físico para eletroeletrônica. Porque não adianta você colocar super aparelhos se não tem super médios. O efeito vai ser muito pouco. Então, a média que eu pesquisei, ela não precisava de super aparelho. Ela só precisava de um gravador para fazer isso, entendeu? Então, a partir do momento que as pessoas querem captar, né, do além, mensagens dentro de locais como manicômio, dentro de locais assombrados, a gente não concorda com isso. Porque pode ser que aquela pessoa fantasie tudo isso. Então, o que acontece? Os espíritos devem se comunicar espontaneamente, sem ninguém forçar. Isso é um direito deles. Mas a gente observa muitos vídeos de pessoas querendo captar som dos espíritos. E muitas vezes fantasiam, não existe nada, é montagem, está enganando todo mundo. Então a metafonia seria essa captação com super aparelhos. E a transcomunicação... Quando você passa para a metafonia, o que você observa muitas vezes nisso tudo é muitas e muitas ilusões de pessoas que nem mediunidade têm.
Então, é mais confiável a transcomunicação. A segunda pergunta do Mário. É aconselhável aos médios de efeito físico por eletrônica de estarem longe de aparelhos Wi-Fi? Ele continua com a segunda pergunta em uma. Só que nas casas onde existe a linha Wi-Fi, proporciona uma boa qualidade da internet. Então, esses médios eles devem renunciar aos aparelhos Wi-Fi em casa? Olha, e a gente aconselha vocês, quando for dormir, desliga o Wi-Fi, não vai usar. Porque o sistema nervoso de vocês ele tem uma sensibilidade enorme. E já existe pesquisa mostrando que a distribuição de radiação do Wi-Fi ele prejudica o sono, principalmente de bebês que ficam agitados. Isso é verdade, porque são emissões eletroeletrônicas que podem prejudicar todas as pessoas que estão ali. Por isso que a gente não recomenda que você durma com o Wi-Fi ligado, porque isso é altamente prejudicial ao sistema nervoso central. Rita, eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? Vai? Pergunta? Doutora, então o médium de efeito físico, como ele serve de antena, né, para uma televisão, ele também pode roubar, captar esse sinal do Wi-Fi, tipo, cortar, não funcionar, dar bloco? Pode sim, porque é como se ele fosse uma antena e estivesse desviando o sinal. Isso pode ocorrer sim. E reduzir os mega de vocês. Eles são radão de mega. A minha filha, o doutor Pietro, me parece, é o doutor Ricardo, né? Já fez uma visita para ela na casa dela e ele disse que ela é uma médium de efeito físico, né? Na casa dela acontece de tudo. E ela já trocou várias internets na casa dela e não tem uma que funciona. Foi por isso que me veio essa pergunta agora. Mas tá bom, obrigada. Não funciona não, porque ela é a segunda antena. É como se ela fosse um aparelho de captação. Então, os megas que coloca ali não funcionam. Sim. E já aconteceu de ela ter vindo aqui em casa e ela foi fazer algumas coisas ali, mudar a senha do modem e blocou tudo também. Então tá, passo a palavra. Uma minha, doutora Cristina, sobre as irradiações que o aparelho passa para nós, independente de ser um médium de efeito físico ou não. Sobre a televisão, eu tenho esse problema que se eu não assisto televisão, porque meia hora de televisão, para mim, é suficiente que eu não durma. E a minha teoria é essa imagem que fica só mudando. Então, eu imagino que os meus neurônios, eles ficam todos acesos. Mas no período de lockdown, eu fazia até 10 horas na frente do computador estudando, porque eu estava com uma compulsão de estudo, consegui estudar tudo com as meninas que me ajudavam aí no Brasil. E quando eu desligava o computador, então, como a imagem da escrita ela é parada, só quando eu mexo, eu durmo em 1 segundo. E eu não entendia, 20 minutos televisão eu não durmo. Horas e horas na frente do computador eu durmo. Então, não são as irradiações que não me faz dormir. É a imagem da televisão mesmo que me acende. Olha, existe aí a projeção e a transferência de imagem da tela para a memória do meio. Alguns jovens aqui gostam muito de assistir filme de terror. E eu sempre aviso a eles, olha, a mediunidade que você tem é muito complicado, porque todas aquelas cenas sangrentas, ela vira arquivo na memória desses meios. Com um determinado tempo, eles estão tendo pesadelos violentos, que não é um processo obsessivo, é um processo de transmissão de imagem da tela para a memória do meio. Então, a gente diz para ele, por que vocês não assistem um filme mais leve? Mas tem jovem que diz assim na minha cara, eu gosto de sangue. Então, você deveria trabalhar no matador. Você gosta de sangue? Mas quando vê o teu sangue, tu desmaia. Mas eu gosto de sangue. Então, isso vai ter problemas lá na frente.
Porque essas projeções não são obsessivas, são projeções de imagem. E quando os médicos têm projeção de imagem, isso vira ideia fixa. E pode chegar um momento daquilo que tudo é fantasia, ele querer a realidade, ele passar a fazer tudo aquilo sem ser um processo obsessivo, mas um descontrole na memória desses meios. Ok, eu tenho só umas 2 perguntas, espero de ser rápida. Como essa coisa para uso do eletrônico de agora em diante, então vai ser mesmo um problema número 1, né, do mundo inteiro. E porque o primeiro presentinho que os pais fazem é já dar uma coisinha para as crianças ficarem assistindo na mesa, nem ainda conversa já tem. Então, ok, mas em um caso obsessivo, onde essa criança ela não consegue se livrar, que fala, a gente pode usar o viciado, mas também pode ser um obsessivo. Como é o início dessa terapia? Se a gente pega um caso desse, o médico, a senhora já falou 2 coisas para a Leia no início da aula, as 2 possibilidades que a gente pode olhar, que a gente pode já saber que eu não peguei nota, mas depois eu vou assistir a aula. Mas se a gente chega para uma consulta, doutora Cristina, a terapia é sempre com a absorção, escutando o que os pais falam sobre a criança, como é que vocês fazem? Olha, quando eu vejo que aquele jovem ele tem um processo obsessivo por indução a eletroeletrônico, eu peço aos pais que não proíba, mas eduque. Se você proibir, eles têm a capacidade de se matar. Eles têm uma dependência eletroeletrônica e tem um processo obsessivo no meio. O que eu quero é ganhar tempo. Então, vamos negociar com os pais, vamos negociar com eles. Olha, você está dormindo 2 horas da manhã, vamos fazer o seguinte, a gente não quer cortar, mas você vai ter que dormir de 10 horas da noite. Não dá para você dormir 2 da manhã. Então, a gente vai educando, até aquele jovem se libertar. Existem muitos pais que partem para o radicalismo. Isso é muito perigoso nos compulsivos por eletroeletrônico. Eles são capazes de matar os pais e depois se matar. Então, a orientação é a gente educar e tratar, não é proibir. Primeiro educa a criança para depois fazer, então, a evocação da entidade. Na medida que você está educando a criança, você vai vendo a possibilidade, depois de 4 semanas, para fazer a evocação desse espírito. Certo. E é sempre com a absorção que a gente vê como em tudo a entidade, a qualidade da entidade, se é ou não é, sempre o mesmo método. Você vai fazer a absorção coronária com eletrodo, né? Essa absorção coronária com eletrodo seria a absorção coronária. Doutora Cristina, sim, Leia, tu ia falar? Não, eu queria uma perguntinha. Doutora, o médium de efeito físico, ele pode fazer o uso do eletrodo? O médium de efeito físico, ele pode, porque sem eletrodo, ele pode perder o controle de tudo. Ah, entendi. E quando perde o controle, aí pega fogo até na cama dele. E o eletrodo sabe disso. Sim. Tá bom, obrigada. Doutora Cristina, é uma pergunta, foge um pouquinho da nossa aula, a gente tem tanta pergunta dessa aula, mas eu estou precisando muito de fazer essa pergunta que é próprio para estudo. Eu posso fazer? Pode, sim. Nós tivemos conosco, eu pedi a autorização, a senhora e vocês autorizaram a essa pessoa assistir uma aula conosco, e ela já assistiu a segunda aula quinta-feira passada. E assim também como ela foi 2 anos atrás já autorizada a fazer esse estudo. Ela é muito católica e tem essa dificuldade de entrar nesse mundo. Mas já vi que de vez em quando ela pede ajuda. Ela, no mês de novembro, ela começou sentindo coisas novas. Na sala que ela está, a luz perde a atenção, diminui a quantidade, não sei como falar em português nesse momento, fica mais fraca. Começou assim, depois ela estava no trabalho, ela estava passando no corredor e na sala tinha umas coisas na parede interna. Quando ela passava, as coisas caíam, e aí a pessoa falava assim, mas tu passou e caiu. Ela passando.
Ou então ela contou também que minutos depois ela estava na mesa, no escritório, e tinha uma cartolina tipo enrolada e com durex e abriu. Ela tinha na mesa uma caixinha onde colocava as canetas, sentia como se alguém estivesse colocando caneta dentro. O que mais que ela via? Ela estava em casa e via que dentro da credência caía tipo um pacote de pasta. Ela ia lá, tá no lugar, mas ela ouvia essas coisas, as coisas se movendo. Ela abre, não é que quebra nada. E ela, mas o barulho veio daqui, eu vi o barulho. Ou então na porta, toque, 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 não tem nada. Então ela procurou se de uma pessoa que eu não sei quem é essa pessoa ainda, porque a gente não conversou ainda sobre isso, e disse que é que na casa dela, perto dela, existe uma tia, mas que mora na luz e que vem ajudar porque ela está vivendo um momento de tensão. Então, essa resposta, essa conclusão que essa pessoa disse para ela é uma coisa correta? Porque uma pessoa que mora na luz e vem ajudar porque a sobrinha está vivendo um momento de tensão. Não, olha só. As regras, elas são universais. Quando o espírito faz isso, ele está chamando a atenção. Todo espírito que chama atenção, na verdade, ele não está ali para ajudar, está ali para ser ajudado, entendeu? Então, é diferente. Então, se a gente vai ajudar, para que a gente vai chamar atenção? Mas aqueles que... Ele quer dizer assim, olha, eu estou presente, eu preciso da tua ajuda. Você não está entendendo minha mensagem. Eu já Certo. reduzi a luminosidade, você não está entendendo o que eu quero. Eu já derrubei algo, você não está entendendo o que eu quero. Então, é preciso que ela pare, faça um Salmo 91, que já está ajudando essa criatura. Mas eu não acredito que seja espírito familiar. Eu acredito que a Itália é um país de grande necessidade espiritual. E esses espíritos, quando encontram uma oportunidade, eles querem dizer que estão vivos, que precisam de ajuda. Mas não se trata da família dele. Eu falei com ela disse, eu sei de cor. Então eu disse, então faça 3 vezes por dia. Ela disse, ótimo. Muito obrigada. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que o mentor espiritual da Itália visite os lares das nossas irmãs, trazendo os necessitados para as enfermarias espirituais, para que todos recebam de acordo com os seus merecimentos. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos.